Olá, uma boa noite para você, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos de volta com o nosso Imersos, estamos de volta com este ano letivo, podemos dizer assim. E eu gostaria de agradecer a Deus por sua vida, por você estar aqui. Antes da gente começar essa nossa aula, eu queria fazer uma oração com você. Então, onde você estiver aí, que você esteja observando e atento aí aquilo que nós vamos orar, agradecendo a Deus, o fato de podermos estar aqui novamente e de que vamos voltar a estudar, a aprender um pouco mais sobre a palavra. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço, ó Pai, por estar aqui e por me dar a oportunidade de falar às pessoas que estão ouvindo. Senhor, que a sua palavra toque no coração de cada um e que possa fazer os cortes necessários, que vá entre a junção da medula, da alma e do espírito, ó Pai, e possa exatamente ali cortar com essa espada de dois gumes e fazer toda a inserção daquilo que nós precisamos para a nossa vida. Eu te agradeço por essa oportunidade, te entrego nas tuas mãos todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém? Muito bem, então eu gostaria de dizer a vocês que este ano nós temos muitas novidades no nosso Imersos. Temos aí a continuidade das aulas que eu venho dando para vocês, Hoje nós vamos concluir a nossa série sobre o amor. Ficou faltando apenas um episódio que nós vamos concluir hoje. Nós temos o Nelson que está trazendo ainda as aulas sobre o Gênesis e muito mais coisas o Nelson vai trazer aí para vocês com profundidade bíblica. Se preparem aí que o Nelson vai estar trazendo coisas fantásticas aí, profundezas bíblicas, trazendo os estudos, esmiuçando esses estudos. Temos o Paulão, que continuará dando aula aí para um público mais jovem, voltado para um público mais jovem, falando sobre música, falando sobre videogames. É muito importante que nós tenhamos esse tipo de conteúdo, porque nós precisamos estar alertados às coisas que estão acontecendo, precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, e a melhor maneira de fazer isso é estudando. O inimigo ele é muito sutil, ele traz algumas coisas que a gente nem percebe que é ele que está trazendo, coloca simbologia para nós durante o dia, durante os dias, coloca situações para que a gente possa se envolver de maneira a gente nem perceber que estamos nos envolvendo. Por esta razão é tão importante que nós tenhamos instrução sobre as coisas, estejamos atentos sobre tudo que está à nossa volta. Então você é nosso convidado a estar conosco. Uma novidade que eu quero passar para vocês em primeira mão: muito em breve nós teremos a presença de uma componente feminina conosco, que também vai trazer uma palavra maravilhosa para a sua vida, Nós estamos em negociação aí com uma componente que pode nos ajudar aqui, que pode cerrar fileira conosco aqui, para estarmos irmanados aí, cada vez mais poder trazer a palavra ao seu coração. Amém? Muito bem, voltando ao nosso estudo, nós estávamos falando sobre o amor, e eu não sei se vocês se lembram, nós falamos sobre os três tipos de amor que existe: o amor ágape, o amor filéu e o amor eros. O amor ágape sendo o amor de Deus para com o homem, a forma de Deus amar, que é a forma perfeita, que é a única forma perfeita de amor. Deus ama incondicionalmente, Deus ama sem que haja nenhum tipo de ressalva. Deus ama de verdade. Depois nós temos o amor filéu, que é o amor do pai para com o filho. Então o amor filéu é amor onde o pai expressa esse amor pelo filho, em que a mãe expressa o amor pelo filho, em que o amigo expressa o amor pelo amigo. Então é esse amor de parceria, amor de amizade. Esse é o amor filéu. E por último,
nós temos o amor eros. O amor eros, ele é único e exclusivamente um amor de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. É um amor que tem uma conotação sensual. Nós explicamos muito bem isso, né? Então, o amor eros é aquele em que há um envolvimento íntimo entre as pessoas que se amam. Este amor eros, ele é um amor também vindo de Deus, é um amor também que pode ser exercido, mas que também é um amor imperfeito. Assim como o amor filéu, o amor eros, ele é um amor imperfeito. E sendo imperfeito, tanto o filéu quanto o eros, sendo imperfeito, eles geram margem para que eles descampem ao longo do tempo para problemas sérios. E isso nós vemos aí todos os dias nas manchetes, o marido que mata a esposa, o namorado que mata a namorada. O que aconteceu nesse amor eros? É um amor imperfeito, e nele cabe então o que? Cabe problemas. Nós vemos aí a mãe que abandona o filho, mas o que aconteceu então nesse amor filéu? É um amor imperfeito. Ele é um amor imperfeito, então cabe problemas. O único que não cabe problemas é o amor ágape, o amor de Deus. Então agora, nesta aula, o que eu quero trazer para vocês, em rápidas palavras, é a junção desses 3 tipos de amor e de que maneira nós temos que tratar o amor que nós sentimos pelas outras pessoas. Em primeiro lugar, eu queria ler 1 João, capítulo 4 e versículo 8, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus. Olha que palavra forte. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez um dos versículos mais fortes da Bíblia. Deus é amor. Deus não está amor. Deus não foi amor. Não, Deus é. A essência de Deus é amor. A essência de Deus é amor. Ele é amor. O verbo ser, ele é muito diferente do verbo estar. Porque o verbo estar é temporal. Então, eu estou almoçando. Então, daqui a pouco eu já não estarei mais. Eu estou andando. Então, daqui a pouco eu posso não estar mais. Agora, o verbo ser, ele é atemporal. O verbo ser, ele não busca o que é temporal, né? Ser é ser e acabou. Eu sou. Então é por isso que a Bíblia diz tanto lá no Velho Testamento, Deus se define como o eu sou e não o eu estou. Eu sou. E eu sou encerra tudo nisso. Encerrou ali, ele é. Ele sendo, acabou. Ele não está, ele é. Então Deus é amor. Se ele é amor, ele é perfeito, porque o amor é perfeito. Ora, se eu estou dizendo para você que o amor é perfeito, por que eu disse que o amor filéu e o amor eros são amores imperfeitos? Porque o perfeito é somente Deus. Agora, olha que interessante. Por que é então que eu tenho um amor filéu e por que é que eu tenho um amor eros? E eles são imperfeitos. Ora, isso nós vamos resolver na seguinte questão. Quanto mais o coeficiente de ágape, então eu quero que você imagine agora 3 potes, né? Eu tenho um pote grande escrito ágape, eu tenho um pote menor escrito filéu e eu tenho um pote menor escrito eros. Muito bem, o ágape é o perfeito, o filéu e o eros são imperfeitos. O ágape está cheio, o filéu e o eros estão pela metade. Por que eles estão pela metade? Porque o filéu é o amor imperfeito, é o amor que eu tenho pelo meu irmão, é o amor que eu tenho pelo meu amigo, é o amor que eu tenho pelo meu colega. Esse é o filéu. E o eros também está pela metade, que é o amor que eu tenho pela minha esposa. Muito bem. Quanto maior for o quociente de ágape colocado no meu filéu e no meu eros, melhor serão as minhas relações com estas pessoas. Quanto maior for a quantidade de de ágape dentro do meu filéu, melhor será a relação com o meu filho. Quanto maior for a quantidade de ágape no meu eros, melhor será a relação com a minha esposa.
Vamos entender por quê? Está aqui na Bíblia por quê. Onde está a explicação do porquê disso? 1 Coríntios capítulo 13. Abra sua Bíblia ou anote aí para que você depois possa explicar. Diz o seguinte: vamos substituir aqui todas as vezes que aparecer a palavra amor. Lembra que está escrito lá em 1 João, que nós lemos agora, 1 João capítulo 4, versículo 8, dizendo que Deus é amor. Bom, se Deus é amor, Deus é igual a amor. Então eu posso falar amor ou eu posso falar Deus, é a mesma coisa, porque Deus é amor. Tranquilo? Muito bem. Então vamos substituir algumas vezes que aparece a palavra amor aqui. Vamos substituir por Deus e vamos ver o que dá? Então diz o seguinte, olha, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse Deus, porque aqui está escrito amor, mas se Deus é amor, vocês estão entendendo o sentido do que eu quero falar, né? Se Deus é amor, eu estou substituindo a palavra amor por Deus. Então ainda que eu soubesse, que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse Deus, eu seria como um metal que soa, ou com um sino que tine. Ou seja, se eu soubesse falar a língua dos homens e fosse poliglota a ponto de conseguir falar a língua de todos os homens, eu falo a língua dos anjos e falo a língua dos homens, mas eu não tenho Deus, ou seja, eu não tenho amor. Eu sou como um sino que tine, né? Ou um símbolo que soa, não tem serventia nenhuma. Versículo 2: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse Deus, ou seja, e não tivesse amor, nada valeria. Absolutamente nada valeria. E olha como ele está dizendo, como é sério esse versículo aqui. Porque ele disse, se eu tivesse o dom de profecia, ter o dom de profecia é ter a capacidade de receber de Deus uma palavra e passar ela adiante. Isso é o dom de profecia. E ainda que eu conhecesse todos os mistérios. Você sabe o que é conhecer todos os mistérios da terra, todos os mistérios do céu? Então você seria praticamente um oráculo, porque é o oráculo que conhece todos os mistérios. Então ainda que eu fosse um oráculo e conhecesse todos os mistérios, ainda que eu conhecesse toda a ciência, ou seja, ainda que eu fosse um cientista, ainda que eu fosse um cientista dos mais renomados, ainda que eu fosse um cientista extremamente graduado, e aí ele diz ainda mais, ainda que eu tivesse fé, e que essa minha fé fosse o suficiente para transportar os montes de um lado para o outro, se eu não tivesse Deus, ou seja, se eu não tivesse amor, eu não seria absolutamente nada. Versículo 3: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, e eu não tivesse Deus, ou se eu não tivesse amor, isso de nada me aproveitaria. Ou seja, se eu fosse multibilionário e distribuísse todo o meu dinheiro para o sustento dos pobres, e se eu tivesse dando o meu corpo para ser queimado numa pira, mas se eu não tivesse amor, ou seja, se eu não tivesse Deus, eu nada seria em absoluto. E agora ele começa a explicar então o que é Deus, porque se Deus é amor, e agora ele vai explicar o que é o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor de Deus. Agora nós vamos entender. Muito bem. Então ele diz, primeira coisa, o amor é sofredor. Então o amor ele sofre. Quanto é que você sofre pelos seus filhos? Adicione ao copo de filéu a quantidade que você sofre pelos seus filhos, e você adiciona ali. Estão visualizando a cena? Você adiciona. Bom, então você adicionou a parte do sofrimento, que é a parte ágape do amor, dentro do filéu. Muito bem. O amor, ele é benigno. Quanto você é benigno? Quanto
essa benignidade, ela é também para com o seu irmão, para o seu amigo, para o seu colega. Qual que é o seu quociente de benignidade? Transforme o seu quociente de benignidade em volume de amor ágape e adicione ao seu pote. Muito bem. Diz o seguinte agora: o amor não é invejoso. Quanto você tem de inveja do seu cônjuge? Quanto que você tem inveja do seu amigo? Quanto será que você é capaz de adicionar este conteúdo do amor ágape dentro do seu filéu e do seu eros? Quanto de não inveja você tem? Qual o quociente? Eu não invejo nada do meu esposo, eu não invejo nada da minha esposa. Mas e dos seus amigos? Será que você pode colocar no pote do seu filéu e do seu eros quanto de não inveja? Quanto você não os inveja? Quanto o sucesso deles para você é algo maravilhoso? Quanto eles estarem melhor do que você na vida, o seu filho, o seu amigo, o seu colega, o seu discípulo, o seu líder, quanto eles estarem melhor do que você te edifica? Some isso, pegue o quociente disso em amor ágape e adicione ao seu filéu e ao seu eros. Adicione. Existem pessoas que não vão conseguir adicionar absolutamente nada nesse campo. Por quê? Porque elas são invejosas por natureza. Porque elas têm inveja. São invejosas. Sendo invejosas, não conseguem adicionar ao amor filéu e ao amor ágape, ou melhor, ao amor eros, nenhum quociente neste campo, porque são invejosas. Mas Deus, ou seja, o amor, ele não pode ser invejoso. Então você tem uma deficiência nessa área. E quando nós temos deficiência em alguma área, nós temos que orar o dobro por essa área, para que nós possamos ter uma eficiência nessa área. Continuando aqui, o que é Deus, ou seja, o que é o amor. O amor não trata com leviandade. Como é que você trata o seu discípulo? Como é que você trata o seu pai? Como é que você trata a sua mãe? As coisas importantes para o seu filho são importantes para você? As coisas importantes para o seu líder são importantes para você? Ou você trata com leviandade? A preocupação do seu pastor é preocupação sua também? Ou você acha que é só preocupação dele? Bom, se você acha assim, quanto de não leviandade você pode transformar em conteúdo e pode adicionar ao seu amor filéu e ao seu amor eros? Quantos problemas do seu esposo, quantos problemas da sua esposa são problemas importantes para você também, e você batalha para solucioná-los com toda a sua fibra, com toda a sua alma? Pegue o quociente de quanto isso é importante e adicione de amor ágape ao seu filéu e ao seu eros. E observe como o seu filéu e o seu eros começam agora então a crescer de volume. A quantidade do seu filéu e do seu eros começa a crescer. E isso é de extrema importância, que a quantidade de ágape seja derramada até que se transborde no seu filéu e no seu eros. Porque se você trabalhar somente com a reserva que você tem de amor, esqueça, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque aqui está escrito que mesmo que você distribuísse todos os seus bens e você não tiver ágape, esquece, não adianta nada. Mesmo que você entregar o seu corpo para ser queimado pela sua esposa, mas se você não tiver ágape por ela, você vai torrar o seu corpo em vão. Vai virar uma Soraya queimada sem nenhuma razão. Não vai ter razão para isso. Você vai queimar o seu corpo e não vai ter absolutamente nenhum resultado na pira do seu corpo. Absolutamente nenhum. Continuando a definição do que é Deus ou do que é o amor, nós vamos ver que ele diz o seguinte: o amor, ou seja, Deus, não trata com soberba, ou seja, não se ensoberbece. Quanto você quer ser melhor do que o seu amigo? Quanto você quer ser melhor que a sua esposa? Qual o quociente de soberba
você adiciona ao seu amor filéu e ao seu amor eros? Será que você se ufana, se engrandece quando você está por cima? Ou quando você tem a sua pseudo-razão? Quando você acha razoável? Quando você acha que está certo? Quanto, eu pergunto a você, quanto de não soberba eu posso adicionar no seu pote de filéu e no seu pote de eros? Você é soberbo com os seus amigos porque você sabe mais, porque você tem uma pós-graduação a mais, porque o seu carro é melhor, porque o seu salário é melhor, porque você conseguiu trabalhar numa empresa de mais renome. Quanto eu posso pegar aqui no pote do ágape de soberba zero? Porque se a sua soberba for zero nesse campo, então eu posso adicionar tudo. Quanto eu adiciono? Quanto eu devo adicionar? Eu pergunto a você, honestamente, quão soberbo você é? Se você for zero soberbo, seja bem sincero com você, nós vamos adicionar 100% de não soberba em cada um dos potes. Mas se você for, eu não posso adicionar 100%. Eu não posso adicionar 100%. Se você não for, eu não posso adicionar, eu tenho que adicionar só um pouquinho. E só um pouquinho às vezes não é suficiente, porque ele se perde no campo das outras coisas. E esse amor vai continuar sendo imperfeito. Então você não vai estar amando de verdade. Continuando, entendendo o que Deus é ou o que o amor é. O amor não se porta com indecência. O quanto indecente você é. Porque nós temos na nossa mente que a indecência é só colocar pessoas que colocam uma roupa sensual. Não tem nada a ver. Essa indecência que está trazendo aqui é a indecência pessoal. O quanto você é canalha. Essa é a verdade, nua e crua. Que é até difícil falar essa palavra, mas eu sei que vocês estão entendendo. O quanto você é canalha com o seu amigo. O quanto você é sórdido com a sua esposa. Isso é se portar com indecência. Se portar com indecência é fazer seu amigo passar vergonha. Está se portando com indecência. Isso é indecente. O que é indecente? Não posso nem dizer. É isso que é a palavra indecente. É indecente. Ou seja, eu não consigo nem dizer. Quantas coisas que você faz com o seu amigo que eu não consigo nem dizer. Ou que você faz com o seu esposo que eu não consigo nem dizer. Qual o quociente de indecência que você tem? Transforme isso em volume. Transfira para o ágape para que eu possa transferir para o pote do filéu e do eros. Vocês começam a perceber que o pote do filéu e do eros, eles começam a... parece que eles não recebem. Eles não recebem combustível. Porque quando a gente joga isso no crivo da palavra, nós vamos perceber que verdadeiramente o nosso amor, ele é imperfeito. É por isso que eu preciso entender essa palavra e pedir para que Deus me ajude a cultivar estas facetas do amor ágape. Que o amor ágape passe a fazer parte do meu coração, da minha alma e do meu entendimento, para que eu possa, num determinado momento, passar 100% de tudo isso para o meu filéu e para o meu eros. E aí sim eu terei amores, filéu e eros, muito próximos à perfeição. É claro que nós não chegaremos à perfeição jamais, mas o que se espera é que nós cheguemos muito próximos disso. Que nós estejamos no limiar da perfeição. Que nós batalhemos pela perfeição. É isso que se espera, é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Um amor muito próximo da perfeição. Mas se quando chega nessa parte da indecência eu não consigo acrescentar nada no meu filéu e no meu eros, eu vou continuar sendo indecente então? Indecente com os meus amigos? Indecente com o meu cônjuge? Indecente com a minha companheira? Como que isso vai se fazer? Porque Deus não se porta, e eu estou substituindo a palavra amor por palavra Deus, porque lá em 1 João capítulo 4, versículo 8 está dizendo que Deus é amor, então Ele me autoriza a fazer essa substituição. Então Deus, Ele jamais se porta inconvenientemente comigo, Ele jamais será indecente comigo. Se Deus não é indecente comigo, por que eu tenho que ser indecente com meu amigo?
Se Deus é amor e eu estou dizendo que amo meu amigo, por que eu tenho que ser indecente com meu cônjuge? Se Deus é amor e Ele não se importa de forma indecente comigo. Continuando, o amor que eu posso substituir por Deus não busca os seus interesses. Complicou. Quanto ao se relacionar com os seus amigos, você está puxando a sardinha para o seu lado? Quanto quando você vai conversar com o seu pastor, você está vendo mais aquilo que te interessa, na verdade, e não aquilo que a palavra está dizendo que é para você fazer, ou o seu ministério, não, é o que é conveniente para você. Quanto ao se relacionar com a sua esposa, você não está vendo só praticamente aquilo que é para você importante, e não está se importando com o que para ela ou com o que para ele é importante. Vocês conseguem entender como esta palavra é profunda? Nós estamos entrando em 1 Coríntios 13 de uma maneira como nós nunca entramos antes. E estamos falando item por item e relacionando cada item a Deus. Porque se Deus é amor, isso é Deus. E se isso é Deus, e eu digo que amo, se eu disser que eu tenho amor por alguém, porque se está escrito que Deus é amor, e eu digo eu tenho amor por você, eu estou dizendo eu tenho Deus por você. Aí você vai me dizer, sim, mas o Deus que eu tenho por você, ele é personificado em ágape, ou melhor, em eros e filéu. Tá bom, se eu tenho Deus filéu por você, ou eu tenho Deus zero por você, quanto de Deus verdadeiro, qual o quociente do Deus puro eu tenho no meu amor por você? Qual o quociente do Deus puro eu tenho? Eu gostaria de fazer uma reflexão com você agora, porque nós chegamos aqui quase na metade da definição do que é Deus. E eu quero te deixar na expectativa grande da próxima aula, porque nós vamos entrar em coisas ainda mais profundas. Se você acha que isso aqui é profundo, se prepare, porque nós vamos entrar numa área ainda mais pantanosa e mais profunda. Quanto de ágape tem no seu filéu? Eu quero te deixar essa pergunta para você ficar matutando isso durante esse tempo. Quanto de ágape você tem no seu filéu? Quanto de ágape está presente no seu eros? Quanto de Deus tem no seu relacionamento com os seus amigos? Quanto de Deus tem no seu relacionamento com a sua esposa? Você é benigno? Está aqui. Você busca os seus interesses? Você é indecente? Você trata com leviandade? Você se ensoberbece? Faz uma anamnese. Faz um retorno na sua mente e tenta buscar como é que você tem trabalhado essa área. Pensa nos potes. Um pote eros, um pote filéu e um grande pote ágape. O que você tem no seu pote eros e no seu pote filéu? Imagine o pote eros com uma cor vermelha, vermelho sangue, vermelho vivo. E imagine o pote filéu com um azul anil. E imagine o pote ágape com uma água cristalina. A pergunta que eu digo para você é o seguinte: quanto de ágape eu preciso adicionar ao azul anil e ao vermelho púrpura até que eles fiquem cristalinos igual ao ágape? Será que apenas uma porção, por exemplo, de leviandade, que eu joguei a leviandade aqui, é o suficiente para que esse azul anil se torne cristalino? Então só faltava você não ser leviano, nesse caso, ele já ficou cristalino? Ou eu vou ter que jogar aqui a porção da não leviandade, da não soberba, da não, do sofrimento, da benignidade? Quanto será que eu vou ter que adicionar
Quanto será que eu vou ter que adicionar de ágape no seu filéu e no seu eros, até que eles se tornem transparentes, a ponto de eu conseguir ver o outro lado? Eu quero deixar com você esta reflexão, para que na próxima aula nós continuemos nesse assunto e você possa entender a profundidade disso. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar e terminar essa aula, e fique com esta lição hoje. Quanto de Deus tem no seu amor? Pai, muito obrigado. Que a tua palavra fale fundo no nosso coração e que nós possamos ter a maior quantidade de ágape no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço. Eu despeço o seu povo, Pai. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.